Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à segunda temporada do Gestão Decodificada, que a partir de hoje passa a ser Gestão Decodificada e Propósito. Por que propósito? Porque toda empresa ela vem para sanar a dor de alguém. E eu convido você a vir trazer o seu insight e os questionamentos do seu público para o Gestão Decodificada e Propósito e contar a sua história. Eu sou Bárbara Silveira, estrategista empresarial e especialista em desenvolvimento de líderes. Hoje eu estou aqui com a Adriana Feira, da AMF Seguros, e nós vamos trazer insights importantíssimos para vocês que querem saber mais sobre seguro, sobre plano de saúde e também diminuir os custos dentro da sua empresa, porque esse assunto, às vezes, você não tem ideia do que pode trazer de benefício para você um seguro para o seu funcionário. Adriana, seja muito bem-vinda ao Gestão Decodificada e Propósito. Obrigada. E é uma honra para a gente ter você aqui. Para mim também. Principalmente pelo cuidado de plano de saúde, né? Que é o cuidado com as pessoas. Quando você me contou a sua história, me contou o porquê que você gosta de trabalhar com plano de saúde, isso me fez assim, me cativou ainda mais para ser o primeiro episódio da segunda temporada do Gestão Decodificada. Você percebe o valor da saúde só quando ela falta? Isso pode ser muito maior do que só dinheiro. Adriana, conta pra gente. Quando você fala para as pessoas plano de saúde ou seguro de vida, o que passa pela cabeça das pessoas ou dos empresários? Boa tarde, Bárbara. É um prazer estar aqui fazendo esse bate-papo para a gente conscientizar as pessoas, né, da importância desses benefícios, dessas proteções. E quando a gente fala de proteção, de plano de saúde, de seguro de vida, eles se complementam, né? Não tem como você pensar no agora sem pensar no futuro, e não tem como você pensar no futuro se você não pensar no agora também. E isso, Adriana, assim, muitas pessoas ainda têm aquele tabu, né? Ah, eu não preciso disso. E uma coisa que a gente conversou na nossa reunião foi que algumas pessoas, elas fazem um seguro de um carro, mas não fazem um plano de saúde. Exatamente. Qual que é o maior tabu hoje que a gente enfrenta, né, com relação, quando a gente fala seguro de vida, plano de saúde? As pessoas, elas acham que é caro, né? Sem ao menos elas testarem, sem ao menos elas fazerem uma análise do custo disso, né? Hoje, por exemplo, se você for fazer um seguro de um carro, você vai pagar um ticket médio aí de R$250 por mês, né? Tanto em associações quanto em seguradoras. Em se tratando de seguro de vida, hoje a gente tem produtos aí, dependendo da idade da pessoa, do perfil, de R$150, R$200, né? Então, eu até quis trazer essa questão do preço aqui para a gente quebrar esse tabu, sabe? Plano de saúde é outro departamento que as pessoas têm um preconceito. Ah, eu não vou precisar, se eu precisar eu vou para o SUS, mas isso aí é uma outra questão que a gente vai abordar. Sim, e essa questão do SUS está totalmente saturado, né? É um atendimento que não é um atendimento de qualidade. Eu te contei a história, eu vou trazer a história aqui para vocês, gente. Meu marido, ele não tinha plano de saúde. E eu ficava martelando na tecla com ele. Você tem que ter um plano de saúde, você tem que ter um plano de saúde. Até o dia que ele se acidentou e eu tive que parar, levei ele para o João 23. E por quê? Por causa de... talvez essa falta de conhecimento que ele tinha hoje, eu tenho certeza que ele não fica sem mais. Exatamente. É o que todo mundo pensa, né? Eu vejo isso no mercado hoje com os meus clientes, assim. Eles falam, não, se eu precisar, eu vou para o SUS. Só que o que a gente tem hoje no SUS? Não estou querendo menosprezar o sistema, tá? Tem realmente muitas pessoas não têm condição e precisam do SUS. Só que a gente enfrenta hoje um cenário de... Qual a palavra que eu vou falar para você? O SUS, ele está inchado hoje, ele não consegue atender a demanda das pessoas que não possuem plano de saúde, né? Hoje, no Brasil, 54% das pessoas possuem plano de saúde. Desses 54%, 70% são planos empresariais. Então, isso é uma coisa muito legal, por isso que a gente vai falar sobre isso também.
O restante da população, que é mais de 150 milhões de pessoas, não possui plano. O SUS, ele não tem infraestrutura para atender essa demanda, infelizmente. Por que a importância de um plano? O plano de saúde, a gente chama do sistema de saúde suplementar, ele desafoga o SUS. Ele tem um papel de propósito mesmo, ele tem um papel de tirar essa sobrecarga do SUS. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que precisa de uma ressonância magnética pelo SUS, tá? Em média, a fila de espera para uma ressonância que a gente chama de um procedimento agendado, né? Um procedimento que não é de urgência, é de 2 a 3 anos, né? E aí, se você for pagar uma ressonância, você vai pagar lá R$ 1.500, R$ 2.000. Onde o plano de saúde entra nisso? Você vai conseguir uma ressonância mais rápido, mesmo que você cumpra as carências contratuais, né? E você vai ter um custo menor, porque se teve uma demanda de ressonância, é porque você teve um quadro de alguma coisa que precisa ser tratada, Sim. ou não. Então, essa é a importância, né, dessa proteção também. E o custo é bem menor, né? Porque o plano de saúde hoje tem com coparticipação e sem coparticipação, né? E aí o sem coparticipação fica mais em conta ainda para as pessoas, que é o que você falou dos valores. Isso. E assim, quando você vai fazer um exame, se você for pagar um exame desse particular, é o que você falou, em torno de 2.000. No plano de saúde você vai pagar R$100 e poucos. Exato. Né? E é imediato, você não precisa ficar ali na fila esperando. Às vezes é um negócio muito importante que precisa de um parecer médico rápido, e o plano de saúde ele vem com essa contingência, né? Sim. A gente fala que o plano de saúde com coparticipação é você dividindo com a operadora uma parte das despesas. Quando a gente fala de plano de saúde com coparticipação, é o cliente dividindo o custo com a operadora. Então, o produto ele chega a ser até de 30% a 40% mais barato do que um produto sem a coparticipação. E é uma tendência hoje no mercado as operadoras aderirem a esse desenho de produto, porque é um produto que as pessoas têm mais acessibilidade financeira de adquirir. Sim. Odri, você vem da engenharia de produção. O que te fez sair da engenharia de produção para ir trabalhar com seguros e plano de saúde? Ô, Bárbara, você sabe que é uma coisa muito interessante, porque quando eu era mais nova, assim, eu queria fazer uma faculdade. Esse era um sonho. Eu falei, não, eu vou fazer uma faculdade. Porque na minha família, poucas pessoas têm curso superior, sabe? Então, era uma coisa que eu falava, não, eu vou ter curso superior. E aí, falei assim, não, vou ser engenheira. E eu sempre gostei de trabalhar com processos, com projetos. E aí, eu fui estudar engenharia de produção. Falei, não, é isso aqui que eu quero, que eu acho que é uma engenharia fantástica, poucos conhecem. E aí, fui trabalhar. E aí, eu tive poucas experiências, né? Porque quando eu me formei, tinha dado uma crise na construção civil e acabou impactando as engenharias. E aí, com isso, eu tive uma experiência de 2 a 3 anos na área. E aí, como eu trabalhava demais, perdi um pouco a minha qualidade de vida, estava comprometendo até mesmo a minha saúde. E eu já tinha tido uma experiência com seguros antes, sabe? Eu resolvi apostar nessa área, porque eu já tinha e eu sempre relutava, assim, eu sempre falava, não, eu não vou mexer com seguro não, isso aí é muita dor de cabeça. Ah, não, pessoal, ninguém compra seguro aqui no Brasil, sabe? Então eu sempre relutei, assim, eu não vou mexer com seguro, aqui no Brasil não vou ter êxito com isso, porque o pessoal não tem essa cultura, né? E acabei me formando no curso, né, pela SUSEP, passei de primeira, graças a Deus, e foi uma mudança, assim, uma virada de chave na minha vida, porque eu me descobri nessa área quando eu entendi que eu cuidava de pessoas, que eu não vendia plano ou seguro, que eu cuidava de pessoas, eu me senti realizada. E isso me fez continuar. Que legal! Então, assim, o cuidado humano sempre esteve presente na sua atuação, né? Ou Sim. Foi algo que
o mercado te ensinou na prática? Pelo que você falou aí, foi o que te ensinou. Tem algum case, assim, que você pode compartilhar com a gente? Ô, Bárbara, eu sempre fui muito amável com as pessoas, assim, eu sempre fui muito doce. As pessoas, às vezes, confundem você ser amável com você ser ingênua, e é diferente. Uma coisa é você ter humildade, né? Saber quem você é, saber onde você quer chegar, respeitar as pessoas, independente do cargo delas, né, nas empresas. E eu sempre fui assim, cuidadosa, amável. E a profissão de corretora, ela me ressaltou. Ela ressaltou mais essas qualidades em mim, sabe? As pessoas gostam, elas me dão bons feedbacks do meu trabalho. E isso me fortalece para que eu continue e sabendo que eu estou no caminho certo. Que legal. É. E depois de 10 anos de estrada, qual foi o maior aprendizado? Abrindo meu coração aqui para você, foi sentir na minha própria pele a importância de se ter um plano de saúde e um seguro de vida. Eu senti isso na minha própria pele. Que legal. Eu passei por um processo de uma doença grave e só quem enfrentou isso sabe a importância de você chegar no hospital, já ter o seu procedimento autorizado, a sua sala lá esperando com as medicações, a equipe te aguardando. É um momento de dor e que o plano ou o seguro traz um conforto, traz uma paz para você enfrentar. Isso é muito importante. E eu acho que isso é a maior importância para as pessoas, assim. Sim. Entenderem não esperarem o pior para poder ter, né? Uhum. Porque, assim, gente, tá aí a história que você contou. Chegar lá e já ter tudo te esperando. Agora, quando você não tem, você fica a mercê. Exato. E aquilo ali, acho que pode, se as pessoas são ansiosas, pode causar um transtorno ainda maior, né? Porque eu, por exemplo, se for eu acho que eu me mato por antecedência. Não, eu também. Eu sou um pouco a gente tem esse imediatismo, né? Até da nossa profissão, né? Da cobrança do mercado. Mas eu tenho casos que a gente pode relatar aqui. Um deles é uma pessoa próxima a mim que não tem plano de saúde e fazia radioterapia em um hospital de Belo Horizonte. Ele chegava 7 horas da manhã no hospital, ele saía de lá 1 hora da manhã. Por quê? Porque sempre o equipamento quebrava. E no SUS, quando você vai fazer uma rádio, uma químio, você não tem prioridade. Você tem uma prioridade por você ter uma doença crônica, sim. Mas no atendimento lá, todos os crônicos, você vai estar lá com eles, enfrentando aquela fila lá internamente, dentro do hospital. Então, como você mesmo disse, é um momento de tanta dor que se você não tem um amparo, sabe, um conforto, é muito mais difícil você superar, né? Você já está ali debilitado, você já está ali cansado e você tem que enfrentar toda aquela máquina pública, aquela burocracia. O plano e o seguro, eles, como eu disse, eles te dão essa tranquilidade, essa paz, esse conforto. Rodrigo, e assim, vamos falar agora do papel do corretor de seguros. Porque muitas pessoas acham que o corretor de seguros, ele quer empurrar seguro na gente, né? E não é. Qual que é o planejamento estratégico do corretor de seguro? Me explica um pouquinho para o pessoal poder entender sobre isso. Qual que é a necessidade? Por que às vezes vocês... não você, né? No caso, algumas empresas... eu acredito que eu tô tendo agora, contratando um novo produto com você, eu tô vendo justamente isso que você tá falando, que é da humanização, de atender. Não é que eu não quero te empurrar um produto, isso aqui vai ser bom para você. Você quer? Você tá me apresentando possibilidades, que isso é muito legal, viu, gente? Já pode... Ela vai deixar o contato dela aqui, já pode entrar em contato, porque eu tô apaixonada com ela e eu não largo a mão dela mais, não. Obrigada. Então, assim, as pessoas precisam entender da necessidade, né? Qual que é a estratégia aí quando se fala da profissão? Tá. O corretor de seguros, Bárbara, ele é um profissional que ele tem um credenciamento na SUSEP, que é a Superintendência de Seguros, tá?
é um profissional capacitado, gabaritado para atender em todos os ramos de seguros. O meu foco é o seguro de pessoas. Não, a gente fala que é a área de benefícios. E exatamente isso que você disse, o corretor de seguros, ele tem um papel fundamental. Ele não vende nada. Eu falo que eu não vendo. Eu vou no meu cliente, o que você precisa? Vamos, de acordo com a necessidade desse cliente, a gente faz uma estratégia, a gente faz uma pesquisa de mercado, na verdade. E aí essa pesquisa a gente apresenta de acordo com a demanda, de acordo com a possibilidade financeira, de acordo com o que o cliente quer, a gente apresenta as opções. Aí nós temos essas opções, o cliente fala, não, então vamos nessa direção. E aí, depois da gente definir uma direção, a gente acompanha e faz toda a implantação dessa proteção para o cliente. Rodrigo, hoje em dia, com a inteligência artificial, esse atendimento mais robotizado, né? Como que é o seu dia a dia e como que você articula isso aí na sua empresa? Como que é o seu tratamento com o cliente? Como que você lida com isso? Eu vejo a inteligência artificial como uma ferramenta para a gente otimizar os processos. Na área de atendimento ao cliente, que é a minha área, né, de seguros, eu não sou adepta muito de fazer o atendimento robotizado, porque o atendimento tem que ser personalizado, né? Mas a IA, ela nos auxilia, né, nos projetos, né, na elaboração das propostas, no filtro do mercado, né? Ela ajuda a gente nesse levantamento que a gente faz no mercado. Então, eu acho que a inteligência artificial vem para somar, mas o atendimento humano, ele nunca pode acabar. O olho no olho, o cuidado com as pessoas, entender a necessidade das pessoas, por que elas estão buscando aquilo, quais são as dores, onde ela quer chegar. E aí entra o papel fundamental do corretor, né, que é esse trabalho consultivo, né, humano, de entender realmente o cliente e acompanhá-lo, né, não é somente vender. É depois que concluir essa consultoria, acompanhar o cliente na sua trajetória, né? A gente vê muito isso no seguro de vida. Às vezes a pessoa contrata o seguro de vida, não tem filhos, por exemplo, tem clientes meio solteiros que contrataram o seguro de vida, depois a vida dele mudou. Adriana, agora eu casei, eu tenho filho. Opa, agora nós temos que fazer uma adaptação aí nas suas coberturas, porque agora você é o provedor, você tem dependentes. Então, por isso que o papel do corretor é muito importante. Ele acompanha o cliente em todas as etapas da vida dele. Rodrigo, e assim, isso é muito legal, porque tem algumas empresas que às vezes eu acho que é legal a gente deixar isso bem, bem explícito assim para os nossos ouvintes, porque, gente, eu mesma, você entra numa empresa, aí você vai mandar uma mensagem, aí tem um robozinho. Se aquele robozinho ele já fez 5 perguntas, eu já desisto. Eu quero uma ligação, eu quero ligar, eu quero falar, eu quero ser atendida por outra pessoa, por um humano, né? Então, o ChatGPT, a inteligência artificial, ela é excelente, né, para otimizar processos. Sim. Mas tudo tem que ter uma dosagem. Exato, né? exato. E eu acho muito legal isso que você traz pra gente, que você trabalha dessa forma, né? Esse atendimento direto, esse pós-venda também, que é super necessário, né? Porque às vezes você acha assim, gente, não vou precisar nunca. Mas e se precisar, né? No caso do plano de saúde, às vezes talvez não precise. Mas de um seguro de vida, né, é necessário. Sim. Na sua experiência, qual é o maior erro que as pessoas cometem ao contratar um plano de saúde? Tá, o primeiro erro, Bárbara, é focar só no preço. As pessoas, eu quero o mais barato. Nem sempre o mais barato vai ser aquele que vai atender o que você precisa. Tem planos hoje no mercado de todos os tipos. Coletivo por adesão, individual, empresarial. Então, por isso que essa consultoria de analisar, você quer um plano mais barato, então tá bom, a gente vai ter que seguir uma outra linha, né? Mas o maior erro é esse, é a pessoa... Na verdade, são 3 maiores erros. Focar no preço,
não se informar sobre as carências e não se informar sobre a rede credenciada. São os 3 maiores erros que as pessoas cometem a contratar um plano de saúde. Isso é complicado, né? Odri, agora vamos lá, direto ao ponto, que esse daqui eu acho que é um assunto assim, que pra mim, quando a gente conversou, tem coisas aqui que eu não sabia sobre um seguro de vida, né? Uhum. Então tem gente que acha, assim como eu pensava, que o seguro de vida é para ser usado só após a morte. Explica como isso é para os seus clientes. Como a gente disse, né, Bárbara, existe um tabu na sociedade que as pessoas acham que o seguro de vida, eu vou morrer, pessoal, a minha esposa vai ficar com dinheiro, eu já vou ter morrido mesmo, não vou fazer. Só que isso é um grande tabu, é uma falta de informação e a minha missão, né, estar aqui falando isso para as pessoas. O seguro de vida, ele é para ser usado em vida, com cobertura de doenças graves, invalidez por doença ou por acidente, diárias de afastamento do trabalho. Então, eu falo que o seguro de vida, ele é um complemento para você, por exemplo, que trabalha de carteira assinada, se você for afastar pelo INSS, né, você vai receber, em média, um salário mínimo, dependendo da sua renda, né? Esse valor, você vai conseguir manter o seu padrão de vida com esse valor? Então, onde entra o seguro de vida? Com as coberturas, para que você passe por isso com menos empecilhos financeiros, menos problemas financeiros, né? Temos também a cobertura de diária de internação hospitalar, que é por exemplo, se você for ficar internado, você ganha ali pelos dias que você for ficar internado, você pode contratar uma cobertura de R$1.000 por dia. E são coberturas extremamente baratas, né? Assistência funeral, por exemplo, que já é uma cobertura que a gente vai falar de morte, é uma cobertura também muito barata. Tem assistência funeral de R$5, né? Então, eu me animei muito a fazer esse podcast com você, porque as pessoas precisam de saber das informações e elas precisam parar de ter esse preconceito, sabe? A gente começou essa conversa falando que as pessoas elas fazem o seguro do carro, né? Elas pagam o preço que for. Nossa, mas eu tenho que fazer o seguro do carro. Mas elas torcem o nariz quando vai fazer um seguro para benefício delas, para proteger a coisa mais importante, que é a vida e a saúde delas. E é um produto barato, não é um produto caro, é um produto que é acessível e que ele é acessível a todas as classes sociais. E assim, Dri, é exatamente isso que muitas pessoas desconhecem. Igual eu mesma desconhecia. Eu falava assim, eu vou fazer um seguro de vida pra quê? Né? Uhum. Claro que hoje com a Laurinha eu já penso diferente. Mas antes eu pensaria igual essa questão mesmo que você falou. Você precisa de se afastar do trabalho. Pessoas que trabalham por conta própria. Hoje a questão trabalhista está mudando no país, né? Tem muita gente trabalhando, migrando para ser empreendedor, empresário, trabalhando por conta própria. Então, assim, se a pessoa tem um seguro, esse seguro, ele vai, me ajuda aí. Se ela tem esse seguro, ele vai desafogar quando ele precisar, né? No momento de acidente, de doença. Eu também não tô achando o que eu tinha entendido, o que eu entendi, né, é assim mesmo, vamos lá. O que as pessoas desconhecem que eu desconhecia era essa questão de você ter um auxílio, um salário. Por exemplo, eu não vou poder trabalhar. Meu padrão de vida vai cair? Exato. Eu vou receber um complemento. Um complemento do governo que não atende nem 10% do meu padrão de vida. Sim. Hoje, e aí? Exatamente. As coberturas que a gente pode citar como exemplo o DIT, né? O DIT, ele é uma cobertura que tanto a pessoa que é autônoma quanto a pessoa que é de carteira assinada, é uma cobertura praticamente obrigatória. Por quê? O autônomo, quando ele se acidenta, é ele por ele.
Ele pode até ali ter um auxílio do INSS de um salário mínimo, mas e as outras despesas dele? Vamos supor que ele tem ali uma despesa fixa de R$10.000, ele se acidente, quebra um braço, uma perna, fica impossibilitado de trabalhar, ele vai receber um salário mínimo, e o restante? E o restante do padrão de vida, como que ele vai arcar com esse custo? É com o seguro de vida. O seguro de vida vai trazer isso para ele, né? Ao mesmo tempo que, se ele precisar de uma internação hospitalar, eu não vou precisar. Deus queira que você não precise, mas caso você precise, o seguro está aí para isso. Assim como o seguro está aí para o seu carro, para a sua casa, né? Então a gente tem que quebrar esse tabu das pessoas colocarem as coisas, os bens, como prioridade. A prioridade é a sua vida. A prioridade primeiro é você, porque se você não estiver bem, você não pode usufruir de nada, não adianta. Exatamente. E outra coisa que eu acho legal também do seguro, que as empresas às vezes conhecem, dependendo da situação financeira da empresa, ao invés de um plano de saúde, a empresa pode contratar um seguro, né? Empresas que têm aí insalubridade, periculosidade, é muito importante ter um seguro, porque aí tira um pouco também aquela questão aí seria mais um caso jurídico, eu não sei, se caso você souber, você pode me corrigir, mas de tirar essa responsabilidade financeira de um possível acidente. Sim, o seguro de vida empresarial, além dele ter um excelente custo-benefício, ele desonera a empresa de despesas como, por exemplo, um funcionário acidentou e morreu dentro da sua empresa. Isso gera um passivo para você, tanto trabalhista quanto de dinheiro mesmo que você tem que desembolsar. E o seguro de vida, ele desonera isso para o empresário e, consequentemente, protege o funcionário com um custo muito acessível para a empresa, além de cumprir a convenção coletiva, que muitas convenções coletivas de trabalho exigem o seguro de vida, né? Eu já tive casos de clientes, de empresas, funcionário acidentou, chegando na empresa e faleceu, e a família foi confortada com a indenização. Isso não tem preço. Sim. Até a família olha de forma diferente para a empresa, né? Então, eu falo que o empresário hoje, que oferece um benefício de um plano de saúde ou um seguro de vida, ele executa um papel social, um papel de propósito na sociedade, né? Ele está falando para o funcionário assim: eu quero cuidar de você. Isso é um grande diferencial, inclusive, perante os outros concorrentes, né? Então, é muito importante. Exatamente, Dri. Agora, eu queria saber, assim, se já teve alguma história que você pode compartilhar com a gente, algum case de alguém que entendeu a importância do seguro ou do plano quando estava no meio da crise. No início de 2018, eu fui contratar uma previdência privada para mim. Eu já era corretora de seguros e eu tinha a opção de contratar também o seguro de vida para mim. Só que naquela época eu estava vivendo uma fase financeira muito boa na minha vida e por isso que eu estou colocando a minha própria história aqui. Eu estava numa fase muito boa da minha vida e eu pensei assim, não, eu já tenho um ótimo plano de saúde, eu vou fazer uma previdência privada, o seguro eu não vou precisar, né? Só que o tempo passa e a vida ela muda. A gente não fica do mesmo jeito para sempre. E em 2019 eu fui surpreendida com o diagnóstico de uma doença grave. Se eu tivesse, em 2018, contratado um seguro de vida com a cobertura de doença grave, eu tinha recebido a indenização, por exemplo, se eu tivesse colocado a cobertura de R$100 mil de doenças graves, eu tinha recebido esse dinheiro no diagnóstico da doença. Então eu falo, Bárbara, que eu sou a prova viva de que as pessoas precisam de um plano de saúde e um seguro de vida, porque nada é constante, a vida ela oscila. Exato. Né? Então, isso só me fortaleceu, não me vitimizo pela minha história, eu coloco aqui a minha história como uma experiência de que as pessoas precisam se proteger e que
a gente tem que continuar tendo fé, sim, que nada vai acontecer. Confiar em Deus ou na sua própria fé, no que você acredita. A gente tem que respeitar isso nas pessoas, mas a gente tem que se resguardar. Porque caso algo aconteça, estando resguardado, tudo muda. É muito mais tranquilo. Eu te falo que eu passei pelo meu tratamento com tanta paz que eu acho que isso contribuiu muito para a minha cura. Sabe, a gente começou falando sobre isso, né? Como que é o SUS, como que é a rede privada. Quando você tem paz, quando você tem tranquilidade, você suporta mais. Você tem mais força para você focar no que realmente importa. E assim, Dri, tem muitas pessoas que têm me falado muito isso, sobre a sua maior dor é o seu propósito, né? E eu acredito que isso tenha sido a maior dor da sua vida. Não sei, mas é um propósito de mostrar para as pessoas a importância. Por isso que você trabalha com amor. Exato. Né? E quem, assim, tem tem algum case também de alguém que precisou? Eu tenho uma experiência com um cliente que ele fez o plano para a mãe dele e ele não fez para o pai dele na época. E eu falei com ele, vamos fazer para os seus pais. E ele tinha condição financeira, ele já tinha falado isso. Mas eu não vou fazer para o meu pai agora não, que eu não estou conversando com meu pai. E quando foi no final do ano passado, o pai dele descobriu um câncer. E ele veio me procurar. Adriana, agora eu quero fazer o plano de saúde. Eu falei, nós vamos fazer o plano. Só que agora ele vai ter que cumprir 2 anos de carência para tratar a doença. Então, por que a importância de se fazer um plano quando desperta isso em você? Porque quanto mais cedo você fizer, mais cedo começa a contar o prazo de carência que você tem que cumprir. E aí, quando algo acontecer, você já está coberto com todos os procedimentos que você precisa realizar. Então, é um outro caso também que me marcou, foi no final do ano e mesmo assim ele fez o plano, ele falou, não, eu vou fazer, de todo jeito eu vou fazer. Sim. Então, mesmo que não seja para isso, né, para esse atendimento, caso aconteça algum outro acidente, alguma coisa com ele, ele está coberto. Entendi. E assim, explica para o pessoal, porque você falou 2 anos. 2 anos é em caso de doenças já pré-existentes, né? Isso. Como é que são os prazos do plano de saúde? Tá. No plano de saúde, a gente tem 3 tipos de contratos, né? Que é o individual, o coletivo por adesão e o empresarial. No individual e no coletivo por adesão é um pouco parecido as carências, mas eu vou falar do individual que é mais padrão, assim, tá? As carências contratuais, elas são contadas a partir da data da vigência do contrato. E elas são 24 horas para urgência e emergência, 30 dias para consultas e exames básicos, 6 meses para internações e cirurgias e 2 anos para doenças e lesões pré-existentes. Então, vamos supor que a pessoa tem ali vamos colocar uma pressão alta, um diabetes. E ela precisar fazer um procedimento de alta complexidade relacionado a essa doença, ela tem que aguardar esse prazo para ela fazer. Ela vai fazer, o plano vai dar cobertura, mas ela vai ter que aguardar. Entendi. E em caso do seguro de vida, a pessoa ela pode contratar o seguro de vida se tiver, por exemplo, ela diagnosticou que está com uma doença grave. Como é que funciona isso aí para o seguro de vida? Do mesmo jeito do plano de saúde. No caso, a pessoa que teve uma doença, ela pode sim fazer a contratação do seguro de vida. Essa contratação ela vai para análise e aí vai ser analisada as coberturas que ela está solicitando à seguradora. Mas toda pessoa pode ter um seguro de vida, porque o seguro de vida ele tem várias coberturas. Entendi. É isso. Entendi. E no caso do seguro de vida, se já tem uma doença pré-existente, talvez o seguro não cubra essa parte, né? Mas para o caso de, vamos supor, de morte, tem um seguro ou não? Tem o seguro, tem a possibilidade dela fazer o seguro, mas aí vai para análise técnica da seguradora. Entendi. Tudo vai para análise. A seguradora ela vai analisar o risco daquela apólice,
né? Ela vai ver se a pessoa é exposta a algum risco, assim como as pessoas que praticam, a gente está falando de doença, mas tem pessoas que praticam esportes radicais que também estão expostas ao risco, Sim. né? E por isso é que a gente tem solução, mas com a análise da seguradora. Entendi. Dri, se você tivesse que montar um combo essencial hoje de serviço, como esse combo seria? O combo que todo cliente tem que ter para ele ficar protegido, tanto a sua vida quanto a sua saúde, é o plano de saúde e o seguro de vida. O seguro de vida e o plano de saúde a gente personaliza de acordo com os riscos e a demanda daquele cliente. Entendi. E assim, por que o plano de saúde cuida do presente e o seguro de vida cuida do futuro? Parece uma pergunta muito óbvia, mas talvez não seja, né? Sim. O plano de saúde, a gente tem que falar de plano de saúde como um fator de manutenção da saúde, né? Você faz consultas periódicas, check-ups. Então, o plano, ele mantém ali, ele faz a manutenção da sua saúde. O seguro de vida é a gente pensar no futuro, né? A gente está focando no futuro. O plano de saúde, ele cuida da manutenção da saúde, com check-ups, consultas, exames, a manutenção em si. O seguro de vida, ele visa a estabilidade financeira caso aconteça algo com você, como a perda da capacidade de trabalho, afastamento ou até mesmo a morte. Entendi. E quando que a previdência privada entra nessa diversificação? A previdência privada é um planejamento financeiro para o futuro, né? Ela pode também ser contratada junto com o seguro de vida e, geralmente, assim, o que eu indico para os meus clientes que têm filhos pequenos, faça a previdência privada, né? Cada vez mais a gente vê aí o INSS, a conta não fecha, né? A idade de aposentadoria a cada ano aumenta. Então, a tendência a faixa etária mais velha tem uma longevidade maior. Então, a tendência é a conta cada vez mais não fechar, né? Então, a Previdência ela entra com um fator de planejamento financeiro a longo prazo. Entendi. Odri, e assim, a gente falou sobre isso, mas às vezes pode ter algum outro ponto, né? Por que contratar quando se está saudável é determinante? É determinante, sim, por causa das carências, né? Muitas pessoas esperam adoecer para lembrar que elas precisam do plano de saúde. Por quê? Porque elas começam o atendimento no SUS e elas se deparam com a dura realidade da espera e da falta de infraestrutura. A importância de se contratar um plano de saúde estando saudável é fundamental. É importante, Bárbara, porque é a garantia do cuidado antes que surjam as doenças. Então, para que esperar ficar doente para enfrentar uma cobertura parcial temporária de 2 anos, enfrentar o medo e a insegurança, né? O plano de saúde ele é um planejamento, assim como o seguro de vida. Você está ali comprando uma tranquilidade para caso algo aconteça com você, você está amparado, né? Então, o que a gente evita contratando um plano de saúde estando saudável? A gente evita o cumprimento da cobertura parcial temporária de 2 anos, evita o desconforto, né, de qual operadora vou entrar, porque eu não sei se a rede vai me atender. Então, é de extrema importância. Bacana isso. E assim, quais são os cuidados que a pessoa precisa ter ao assinar um contrato? Sim, os cuidados primordiais. Na minha opinião, as cláusulas mais importantes são as cláusulas de carência, abrangência e a rede credenciada. São as cláusulas mais importantes do contrato. É importante você saber as carências que você vai cumprir, a abrangência daquele produto e a rede de atendimento dele também. Bacana. Odri, e assim, a pessoa quando ela vai contratar isso, tem aquela parte do tira dúvidas, né? Assim como eu tô tendo. Odri, o que é isso aqui? Me ajuda, coloco, como é que é? Então isso é muito importante, né? Ter esse cuidado na hora do contrato para depois não ter
fugiu a palavra aqui. Surpresa desagradável. Exatamente, né? Então, assim, uma mensagem final para quem está adiando esse processo. Bom, a minha mensagem para as pessoas é que elas precisam, que a contratação de um plano de saúde, de um seguro de vida, é um ato de amor próprio, né? As pessoas precisam entender que elas são a prioridade na vida delas. Elas só serão bons pais, bons avós, bons filhos, se elas estiverem sendo cuidadas. E esse cuidado é só proporcionado por elas mesmas, através das proteções que elas têm que ter. Então, o seguro, o plano de saúde é um ato de amor próprio, que as pessoas fazem por ela mesma. E assim, é um custo ou é um investimento? Sem dúvida alguma é um investimento. Um investimento em você, um investimento na sua vida, um investimento na tranquilidade de realizar os seus sonhos. Isso é o que o seguro traz, né? Então, você estando segurado, você sabe que se algo acontecer com você, você vai poder passar por aquilo ali e continuar. E assim, Dri, o que eu acho bem legal é que você fala isso com propriedade, não só pela profissional que você é, mas por ter a sua história, a sua trajetória, né? Exato. E é assim uma inspiração e mostra pra gente a importância realmente, né? Isso. Da coerência do que você tá falando. Na época que eu fui diagnosticada, eu estava tentando engravidar. E eu lembro que eu fui em algumas clínicas de fertilização e eles só me garantiam a eficiência, a eficácia do tratamento após a terceira tentativa. E cada tentativa era R$15 mil. Então, eu ia ter uma despesa ali mínima para ter um resultado de 45 mil, né? E naquele momento, eu até tinha condição de arcar. Só que o medo da doença, de precisar de algo para sanar a doença, para tratar a doença, falava mais alto. Sim. E aí, naquele momento, por que eu estou colocando isso aqui? Naquele momento, se eu tivesse uma cobertura de doenças graves, eu poderia ficar tranquila em passar pela doença e fazer o tratamento de fertilização também, né? Não foi por falta por falta financeira, foi por falta de planejamento, falta de consciência mesmo. Eu me coloco nesse lugar. De não visualizar como um investimento e sim como um custo. Um custo. Porque na época, como eu falei, como é que é? Tem um ditado que fala, né? Santo de casa não faz milagre. É o que eu pode falar a meu respeito, porque eu pensava assim, não, nada vai acontecer comigo, né? E eu era uma pessoa, assim, muito ativa, super saudável, não tinha histórico familiar. Então, por isso que eu falo. E cada vez mais, os jovens hoje, a gente vê casos de câncer nas faixas etárias entre 30 e 40 anos. Isso tem aumentado muito nos últimos anos, né? Então, a importância de ter um seguro, de ter um plano de saúde sem aguardar, né? Eu não estou torcendo aqui para ninguém ficar doente, não, tá? O meu papel aqui é manter as pessoas saudáveis. Exato. E alertá-las, né? Então, é por isso que eu acho importante a gente vir com esses números, assim. Que legal, Dri. Eu tô muito contente pela sua participação, por você contar a sua história. Agora eu vou, assim, trazer uma pergunta que nem tá no nosso script, no nosso roteiro. Eu queria que você falasse para as empresas o porquê, a necessidade de ter esse investimento. A gente falou um pouco aqui, mas deixa um recado pro pessoal para poder contratar, né? Fazer esse investimento no funcionário. E aonde que as pessoas podem te encontrar? Tá. Eu sou um pouco tímida, né? Para mim foi um desafio participar desse podcast. Parece que eu não sou tímida, mas eu sou tímida, né? Você viu hoje. Eu tô aqui destravando mais uma questão, né? De uma evolução em mim. Eu tô muito feliz também por estar aqui. Bom. E eu quero falar para as empresas
a gente está enfrentando uma fase que as empresas não conseguem reter talento. Né, as pessoas elas enfrentam um alto índice de turnover, né, que é a rotatividade, e o plano de saúde e o seguro de vida, para as empresas, além do custo deles ser bem competitivo, é um fator de retenção de talentos no mercado, né? Uma pessoa hoje que tem um plano de saúde, um seguro de vida numa empresa, ela vai pensar 2 vezes antes de trocar essa empresa pelo concorrente. Então, eu falo que é um fator de retenção. As empresas que oferecem plano de saúde para os funcionários, elas têm um baixo índice de falta por doença, que a gente chama de absenteísmo, que é a ausência, né? A ausência no trabalho por doença. Então, esse índice é muito baixo, além da retenção do talento, né? Como a gente disse. E o mais importante, o empresário que contrata um plano de saúde para os seus colaboradores, ou profissional autônomo, que é MEI ou que tem o CNPJ, que contrata um plano de saúde, um seguro de vida para você, está garantindo o cuidado no agora e no futuro. Dri, muito obrigada. Essa parte que você falou aí do absenteísmo. Gente, nossa, eu tinha uma dor de cabeça na fábrica. É mesmo? Muita falta. Às vezes chegava com o atestado e falava, gente, eu precisava do funcionário, o quadro estava certinho ali, porque é produção, então você depende. Se sai um, quebra a sua cadeia de produção inteira. Exato. Né? Então, assim, é uma coisa para se pensar com muito carinho. Exato. A gente trouxe essas questões, por quê? Porque às vezes você não vai colocar para o seu funcionário, você não tem condição de arcar com um plano de saúde total, talvez seja parcial e ele arque, por exemplo, com a participação. Exato. Já faz um diferencial, ou até mesmo essa questão das empresas que têm periculosidade ou o outro é qual? Insalubridade. Ou a insalubridade também, isso aí já resguarda a empresa, né? É importante as empresas terem atenção a isso para poder contratar e entrar em contato com você. E onde que as pessoas te acham? Conta para eles ali. Gente, vocês vão me achar. Onde que eu falo, Bárbara, que eles vão me achar? Nas suas redes sociais. Isso. Deixa para eles as suas redes sociais. Bom. Gente, vocês vão me achar nas minhas redes sociais, que é o meu Instagram, que eu vou deixar... Qual que é o arroba? O arroba adriana.m.feira. É feira mesmo, tá? Feira. Eu deixei esse sobrenome porque ele é bem marcante, né? As pessoas, elas vão lembrar de mim, é a feira. Então, é um trocadilho aí. E vocês vão me encontrar nas minhas redes sociais com muitas informações, com atendimento personalizado, com cuidado, que é o meu grande diferencial. E eu estou aqui à disposição e muito agradecida por essa oportunidade. Eu que estou, assim, extremamente agradecida da sua participação aqui. O programa está aberto para você, para a gente gravar mais episódios, viu? Pra você contar mais histórias para a gente. Obrigada. E é isso, pessoal. Eu quero trazer, a partir dessa segunda temporada, nós vamos trazer histórias com propósito. Essa foi mais uma história com propósito. A história da Adriana é uma história de vida e de propósito de profissão. Então, você que é empresário e quer também contar a sua história, entre em contato com a gente. Nós vamos agendar uma reunião e apresentar para você a proposta do podcast de participação. Sejam muito bem-vindos. Até o próximo episódio. E não se esqueça, hein? Já clica no sininho, se inscreve no canal, curte, compartilha, para o algoritmo entregar isso aí para bastante pessoas, porque é muito importante, não só para a gente, mas para os outros empresários que ainda não conhecem do assunto. Até logo, pessoal!